Vamos ver agora então uma mistura de soluções com mesmo soluto. Vamos supor que aqui eu tenho uma solução com onde eu pesei uma certa quantidade do soluto, né? E aqui eu tenho uma outra solução, eu pesei uma outra massa do mesmo soluto. Consequentemente, a quantidade de matéria, o número de mols aqui vai ser N1 e aqui também vai ser diferente, né? O que é a massa final? É a massa que eu coloquei no Becker 1 mais a massa que eu coloquei no Becker 2. Qual é a quantidade de matéria? Qual é o número de mols final? É o número de mols que eu tinha no Becker 1 mais o número de mols que eu tinha no Becker 2. Não é assim? Bom, então aqui eu vou ter uma concentração grama por litro 1, uma concentração mol por litro 1. Aqui eu vou ter uma concentração grama por litro 2, uma concentração mol por litro 2. E no final, o volume final é a soma dos dois volumes. Beleza? Bom, então, né, concentração mol por litro é a massa do soluto, massa molar do soluto, volume da solução. A massa do soluto é a concentração mol por litro, massa do soluto, volume da solução. A concentração grama por litro é vezes o volume da solução, né? É a massa molar do soluto. A massa molar do soluto é grama por litro vezes o volume da solução. Bem, então veja bem, aqui ó, a massa de X que eu coloquei aqui, mais a massa de X que eu coloquei aqui, vai estar no final. Então a massa final é M1 mais M2. Quem é M1? C1V1. Quem é M2? C2V2. E a massa final é a concentração final vezes o volume final. Entendeu? Quem é o número de mols 1? É a quantidade de matéria, né? Número de mols é a massa pela massa molar, ó. Número de mols é a massa pela massa molar. Então, concentração mol por litro 1 vezes V1, que é essa daqui, mais a concentração mol por litro 2 vezes o volume V2, né? Porque o número de mols 1 mais o número de mols 2 é o número de mols final. Vai dar concentração final vezes o volume final. Então, se você entendeu como é que deduzimos essas fórmulas, você pode aplicá-las diretamente na resolução dos exercícios, né? E aí você vai calcular, então, o pedido no enunciado. Vocês entenderam? Soluções com o mesmo soluto, né? Então, você tem que somar as massas, tá certo? Se forem solutos diferentes, você não vai somar coisas diferentes, só o volume que se soma. Ficou claro isso? Bem, e soluções onde temos reações químicas. Aí, moçada, nós temos que estudar caso a caso, reação por reação, quantidade de matéria que reagiu, se tem excesso, se não tem excesso. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então, né, com essa teoria aqui, você pode então resolver esses exercícios de mistura de soluções de mesmo soluto e mistura de soluções com diferentes solutos sem reação química. Tudo bem? Então, bons estudos.